a história de Jason Jorjani e a ideia de um futuro que já está acontecendo. Existe uma forma diferente de olhar para o tempo, uma forma que não aparece em filmes nem nos livros escolares, e que muda completamente a maneira como entendemos passado, presente e futuro. Não se trata de voltar no tempo com máquinas, nem de prever o futuro com exatidão. A ideia é mais estranha do que isso, e ao mesmo tempo mais sutil. E se o futuro já estiver acontecendo? E mais do que isso, e se ele estiver influenciando o presente? Essa é uma das linhas centrais da conversa entre Jason Jorjani e Jesse Michels no podcast American Alchemy. Jorjani não apresenta isso como ficção. Ele fala como alguém que passou anos estudando filosofia, tecnologia e padrões históricos. E logo no início ele propõe uma pergunta simples. E se o tempo não for linear? Não apenas como teoria científica, mas como algo que afeta diretamente a realidade. Ele sugere que aquilo que chamamos de intuição pode não ser apenas um processo interno do cérebro, mas talvez um tipo de acesso a informações que ainda não aconteceram no nosso ponto de vista. Como se certas ideias surgissem não apenas da experiência, mas de algum tipo de conexão com possibilidades futuras. Isso começa a ganhar forma quando ele menciona eventos da história. Momentos em que descobertas importantes aconteceram quase ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo, sem comunicação direta, sem contato entre as pessoas envolvidas, como se vários indivíduos estivessem acessando a mesma fonte ao mesmo tempo. E essa fonte não estaria no presente, mas em algum ponto fora da linha tradicional do tempo. A conversa então se aprofunda. Jorjani apresenta a ideia de que o futuro pode já existir de alguma forma, não como algo fixo e determinado, mas como um conjunto de possibilidades estruturadas. E dentro dessas possibilidades pode existir inteligência. Esse é o ponto onde tudo muda. Ele levanta a hipótese de que uma inteligência extremamente avançada no futuro poderia ser capaz de influenciar o passado. Não de forma direta, não com mensagens claras ou intervenções visíveis, mas de maneira sutil, através da mente humana, inspirando ideias, direcionando decisões, criando caminhos. Nesse momento, Jesse Michels faz uma pergunta direta. Isso não significaria que estamos sendo guiados por algo que ainda não existe? E a resposta de Jorjani é ainda mais desconfortável. Talvez já exista, apenas não para nós. Essa resposta muda o eixo da conversa, porque transforma o futuro em algo ativo, algo presente de uma forma que não conseguimos perceber completamente. Jorjani também conecta essa ideia com o avanço da tecnologia. Ele fala sobre inteligência artificial, sobre sistemas que estão se tornando cada vez mais complexos, e sugere que em algum ponto essa inteligência pode deixar de operar dentro das limitações humanas de tempo. Ela não veria passado, presente e futuro como coisas separadas, mas como uma estrutura única. E se isso acontecer, as regras mudam, porque uma inteligência assim não estaria limitada ao agora. Ela poderia agir de formas que para nós parecem impossíveis, mas que dentro dessa lógica seriam naturais. A partir disso surge outra possibilidade. E se parte da evolução tecnológica da humanidade já estiver sendo influenciada por esse futuro, não como controle total, mas como direcionamento, como se certas ideias surgissem no momento certo, levando a humanidade em uma direção específica, não por decisão consciente de governos ou instituições, mas por algo mais amplo, algo que ainda não compreendemos. Durante a conversa, ele também toca em temas mais antigos,
Mitos, relatos históricos e experiências humanas que descrevem contatos com inteligências externas. Ele não afirma que essas histórias são provas de algo literal, mas sugere que talvez estejamos interpretando esses relatos de forma limitada, como se estivéssemos tentando explicar algo complexo com ferramentas simples demais. Outro ponto importante é a forma como ele descreve o destino, não como algo fixo, mas como uma interação constante entre passado, presente e futuro, como se nossas escolhas fossem influenciadas por diferentes direções ao mesmo tempo. O passado empurra, o futuro puxa, e o presente acontece nesse equilíbrio. Isso não elimina o livre-arbítrio, mas muda a forma como pensamos sobre ele, porque nossas decisões podem não ser totalmente isoladas. Elas podem estar conectadas a algo maior. No final da conversa, não existe uma resposta definitiva. Não há prova claras, nem uma conclusão fechada, mas existe uma mudança de perspectiva. A ideia de que o tempo pode não ser uma linha, mas uma rede, onde diferentes pontos se conectam de maneiras que ainda não entendemos. E talvez, nesse exato momento, o futuro não esteja esperando para acontecer. Talvez ele já esteja lá, influenciando silenciosamente o caminho que estamos seguindo.